Fala, galera do oitavo ano. Espero que vocês estejam bem. Ainda a gente não pode estar em sala de aula, mas vamos seguindo as nossas aulas online. Essa é a terceira aula do segundo bimestre, que é a hora da produção de texto. E o texto que a gente vai produzir, galera, é o conto, tá? Vamos seguindo aí. Então, vamos relembrar o que é o conto. O conto foi a primeira aula que a gente viu no segundo bimestre, tá? Foi esse gênero textual. O conto é uma narrativa breve escrita em prosa, ou seja, era escrita com parágrafos diferente da poesia e do poema. Ele é mais curto que o romance e a novela. Então, é um texto curto, é um texto breve. Tal qual um texto narrativo, ele envolve enredo, personagem, tempo e espaço. Então, ele vai seguir a mesma forma de escrita de um texto narrativo, só que tem uma característica diferenciada, tá? Primeira delas é um texto breve. Como que a gente vai fazer um conto? Aí, na primeira coisa que a gente tem que pensar é na introdução, né? Na introdução, primeiro parágrafo do texto, a gente vai ter que botar no texto quem são os personagens, qual é o espaço e o tempo nas quais as histórias vai ser narrada e quais são os primeiros acontecimentos dela. Então, no primeiro parágrafo tem que vir o personagem, o espaço, o tempo e o início do enredo, né, que é a história que vai ser contada, as primeiras ações dos personagens. Depois vem o desenvolvimento, que vai apresentar, é a partir do segundo parágrafo, ações dos personagens. Vemos também no desenvolvimento o início do clímax, que é o momento de maior tensão, que é o conflito entre o protagonista e o antagonista, tá? O clímax, que é o momento de maior tensão, quando o problema está no auge, as ações tomadas definirão o rumo da história. Ou seja, no clímax, a gente vai ter o enfrentamento, o confronto, o conflito, enfim, o que for que você for escrever, mas tem que ser uma ação que ocorra entre o protagonista e o antagonista, ou os protagonistas, ou com os antagonistas. E é no momento do clímax que vai trazer como vai se definir o final da história, tá? Então é importante a gente pensar no clímax. Todo texto narrativo, ele tem esse momento, ele tem essa expectativa de clímax. Então a gente tem que pensar sobre isso aí. E a história toda vai desenrolar para esse momento de clímax. E depois do clímax que a gente vai para o desfecho ou a conclusão, que pode mostrar se o clímax foi solucionado ou não. Então, o primeiro momento da conclusão é necessário dizer se o clímax ele foi solucionado, tá? Ou não foi solucionado, dependendo muito mais do tipo de conto que estamos lendo. Tá? Isso vai depender da forma que vocês vão escrever. Agora, o mais importante do conto, o final ele precisa surpreender. Então é um primeiro momento que é na conclusão, no desfecho, que a gente soluciona ou não soluciona o clímax. Vai depender de como que você vai querer escrever o seu texto, tá? Depois a gente tem que trazer um final surpreendente para história. Essa é a ideia do conto. Então, conto tem que ter um final surpreendente. Seguindo aí, o que a gente não pode esquecer sobre o conto, que é um gênero textual que apresenta um único conflito. Se a gente for ver outros tipos de textos grandes, como romance, como a novela que a gente conhece da televisão, são vários conflitos por capítulo e tem um conflito principal. No conto, não, só vai ter um único conflito, tá? Ou seja, uma única oposição entre as forças, que é o protagonista e o antagonista. Há poucos personagens, além de espaço e tempos reduzidos. Como é uma narrativa breve, como é um texto breve, então não posso botar muitos personagens na história. O espaço e o tempo, eles precisam ser reduzidos também para poder caber na história, tá? Se eu ampliar a quantidade de lugares que vai acontecer a história, eu vou ter que criar
aumentar meu número de história, meu número de clímax, e aí não vai ter como eu trazer esse texto breve. E a linguagem pode ser formal e informal. Aí vai depender do tipo de personagem que você vai criar, vai depender de uma outra série de coisas que vai dizer se meu texto vai vir em linguagem formal ou se vai vir em linguagem não formal. Então, são coisas que a gente não pode esquecer, tá? Um conflito, espaço e tempo reduzido, utilização da linguagem formal ou não formal. Segundo, aí também a gente não pode esquecer, todo conto tem que ter, primeiro, o espaço. Geralmente um local que acontecerá a história, tá? Então, quando for pensar na hora de escrever o espaço, eu só vou escrever um local, só vou criar um local que a história vai acontecer. Tempo, ele pode ser preciso ou impreciso. Aí depende da forma como você vai desenhar teu texto, vai escrever teu texto. A ideia é para escrever teu texto, tá? Lembrando que tempo preciso é quando eu consigo determinar o tempo que está ocorrendo a história e preciso quando não é possível determinar. O narrador pode ser qualquer um do tipo de narrador. O observador, quando não participa da história, que é escrito com verbos e pronomes na terceira pessoa, ou personagem, que é quando um personagem conta a história. Aí os verbos e os pronomes têm que estar na primeira pessoa. Personagens, isso é importante. O conto, ele só pode ter até 4 personagens. Outra coisa importante sobre o personagem, a gente não põe o nome dos personagens, a gente não cria nome para eles. A gente diz o homem, a mulher, a criança, a velhinha. Por que que a gente faz isso? Para a gente não especificar, deixar generalizado, trazendo a ideia que pode ocorrer com qualquer um. Entendeu? Quando a gente não cria um nome, a gente diz que aquela história pode ocorrer com qualquer um. Então não põe nome nos personagens. E a quantidade de personagens? 4 personagens, tá? Diálogo, sempre todo conto tem que ter um diálogo. Tem que ter uma conversa entre personagens, tá? E sempre será escrito do discurso direto. E o clímax, somente um. Então, essa é a característica para um texto ser considerado conto. Espaço reduzido a um espaço somente, tempo preciso e impreciso, narrador ou observador, personagem até 4 e a gente não cria nomes, deixa ele generalizado, diálogo no discurso direto e o clímax, um clímax somente. Vamos em parte, galera. Introdução, parágrafo 1. Apresentação de personagem, espaço, tempo e início de enredo. Então, o primeiro parágrafo, a gente tem que apresentar o personagem, o espaço, tempo e início do enredo. Vamos aí. Vamos ler um conto que eu trouxe para vocês, chamado Tec Tec Moon, Vacas que escrevem a máquina. Então, o título do conto é Tec Tec Moo, Vacas que escrevem a máquina. Olha aí, começando a história. O fazendeiro Geraldo, tá? Aqui já criou uma outra ideia. Eu poderia tirar esse Geraldo e botar o fazendeiro somente, tá? Mas o autor quis botar um nome, mas o certo é não botar o nome do personagem. Poderia botar o fazendeiro, que já seria um personagem. O fazendeiro Geraldo tem um problema, tá? Então, suas vacas gostam de escrever a máquina e ele ouve o dia inteiro. Olha aqui nesse primeiro parágrafo. A gente já percebeu personagem, a gente já percebeu o espaço onde vai ocorrer a história, já que está falando das suas vacas, então o espaço é o fazendeiro. O tempo é impreciso, a gente já viu qual é o tipo de narrador que vai ser utilizado, o narrador observador, porque os verbos e os pronomes estão na terceira pessoa, tá? E a gente começa a ver o início do enredo. Qual é o início do enredo? Que as vacas gostam de escrever a máquina e ele ouve o dia inteiro, tá? Vamos seguindo aí. Tec, tec, mu. Tec, tec, mu.
Terec, tec, tec, mu. Então, esse seria o início da história. Seria esses sons aí representando as vacas escrevendo na máquina de escrever, tá? Vamos seguindo aí. Na parte 2, que é a parte do desenvolvimento, aí se tem as ações dos personagens, os diálogos, e vai terminar no início do clímax, no início do momento de maior tensão da história. Então vamos seguindo. A princípio, ele não confia em seus ouvidos. Vacas que escreve a máquina? Impossível. Depois, ele não acredita em seus olhos. Prezado fazendeiro Geraldo, o galpão é muito frio à noite. Queremos cobertores elétricos. Atenciosamente, as vacas. Já não bastava as vacas terem encontrado a velha máquina de escrever no galpão, agora elas querem cobertores elétricos? Nem pensar, disse o fazendeiro Geraldo. Cobertores elétricos, coisa nenhuma. Então as vacas entram em greve, deixam um bilhete na porta do galpão. Desculpe, o galpão está fechado. Não haverá leite hoje. No dia seguinte, recebe outro bilhete. Prezado fazendeiro Geraldo, as galinhas também estão com frio. Elas querem cobertores elétricos. Atenciosamente, as vacas. As vacas estão cada vez mais impacientes com o fazendeiro. Elas deixam outro bilhete na porta do galpão. Fechado, não haverá leite, não haverá ovos. O fazendeiro pega sua própria máquina de escrever. Prezadas vacas e galinhas, não haverá cobertores elétricos. Vocês são apenas vacas e galinhas. Eu exijo leite e ovos. Atenciosamente, fazendeiro Geraldo. O pato que não tinha tomado partido leva um ultimato para as vacas. Então, observa aí, quando vem essa parte do pato, que ele não tinha tomado a partida, ele vai levar um ultimato para as vacas, é o início do clímax. O início do clímax, que vai se desenrolar, é o ultimato dado pelo fazendeiro às vacas. Então, vamos seguindo aí. Parte 3, clímax, momento de maior tensão entre o protagonista e o antagonista, tá? A gente viu o protagonista seria o fazendeiro Geraldo e o antagonista seria a vaca, as vacas, ok? Então vamos ver o clímax, que é o intimato que o pato levou às vacas. As vacas convocam uma reunião de emergência. Então a vaca já respondendo ao ultimato que foi dado. Todos os animais reúnem-se em volta do galpão para bisbilhotar, mas nenhum deles consegue entender um mu sequer. O fazendeiro Geraldo espera pela resposta a noite inteira. Então observa aí, ó, o clímax vai um momento de maior tensão. Aqui não houve um conflito, um confronto pessoal entre o fazendeiro e as vacas, mas é o momento de maior tensão da história, porque as vacas vão se reunir contra o intimado dado pelo pato, que foi levar o recado do fazendeiro, tá? Vamos seguindo aí. Na manhã seguinte, bem cedinho, o pato bate na porta e entrega um bilhete ao fazendeiro Geraldo. Prezado fazendeiro Geraldo, nós aceitamos trocar a máquina de escrever por cobertores elétricos. Deixe-os na porta do galpão, do lado de fora, e nós enviaremos a máquina pelo pato. Atenciosamente, as vacas. Então, aqui a gente já tem o clímax, o intimato do pato, o ultimato do fazendeiro levado pelo pato, a reunião dos animais para poder responder o ultimato e a resposta desse ultimato, que então vai começar aí o início da conclusão do texto, vai dizer a solução do conflito, tá? Então vamos para a parte 4, que é o desfecho ou a conclusão. A solução ou não do clímax, que é a primeira parte que a gente tem, tá? Do desfecho, dizer o que aconteceu com os personagens, e a ideia do conto é ter um final surpreendente. Então, como que foi escrito esse desfecho? O fazendeiro Geraldo acha a troca um bom negócio.
Olha a solução do clímax aí. Ele deixa os cobertores próximo à porta do galpão e aguarda a chegada do pato com a máquina de escrever. Clímax foi solucionado. Então vamos seguindo aí para o desfecho. Terminando aí o desfecho. Na manhã seguinte, ele recebe um bilhete. Prezado fazendeiro Geraldo, o lago está muito chato. Queremos um trampolim. Atenciosamente, os patos. Tec, tec, quack, tec, tec, quack. Olha aí o final do texto, o final surpreendente. Então, o que que aconteceu? O pato não entregou a máquina de escrever e ele foi lá e escreveu um bilhete reclamando do lago. Então, trouxe um final surpreendente, tá? A ideia desse conto é ser um conto cômico, um conto engraçado. Vaca escrevendo na máquina de escrever, reclamando de como ela estava vivendo, o pato também, as galinhas também. Então, o conto é engraçado, tá? Esse conto é de Doren Cronin. Então, galera, essa foi a nossa aula e a gente se vê em breve, pessoal. Tchau, tchau.